Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre The Neighbor. Recentemente eu caí num filme de terror, /thriller, mais thriller que terror, chamado The Neighbor, com a proposta de ser um filme de serial killer, isso sempre muito me interessa. E também por esse filme estar associado a um nome muito recorrente aí para quem curte filme de terror, chamado Marcus Dustin. Esse cara, ele é roteirista dos Jogos Mortais do 4 pra frente, quando o Leigh Whannell, que é o roteirista dos originais, deixou de escrever. Jogos Mortais sempre tem muita gente que escreve e ele tem o dedo dele ali no meio, e também ele é diretor e roteirista de uma outra franquia menor de terror chamada Colecionador de Corpos, o The Collection e o The Collection. The Collector e The Collection. Eles são filmes que têm o seu valor, ele tem também diz respeito de um assassino que cria armadilhas e mata pessoas que ele acha não dignas de estarem vivas. Então eu sempre gosto de acompanhar essas franquias menores de filmes de terror numeradas, como a franquia outra que ele também tem envolvido, chamada Fist, que é uma franquia mais trash, assim, no sentido de cômica, com muito gore, criaturas com maquiagem e bonecos, então eu gosto disso. Vale a pena caso você também tenha interesse. Então o nome desse cara me levou a esse The Neighbor. O The Neighbor, ele é a parceria de novo desse diretor com o protagonista dos seus outros filmes, o The Collector e The Collection. E ele é um ator que tem uma expressão neutra, assim, uma cara que não dá pra ler muito bem o que tá pensando, eu gosto disso. Se passa numa cidade interior dos Estados Unidos, uma cidade bem interiorana, assim, e a gente acompanha ele com a sua esposa, são traficantes, a gente não entende muito bem do que, mas carros passam pela casa deles e trocam de placas e continuam, então tem uma cena bem tensa no começo mostrando isso. E aí, em decorrência desse trabalho, ele tem uma relação meio paterna com o dono de um restaurante local, e esse cara é dono do tráfico, etc. Então ele tem uma atividade ilícita bem marcante, assim. E no meio dessa rotina de ilegalidade, ele acompanha, através de um telescópio, as atividades de um vizinho. E aí que é interessante, como esse vizinho entra na vida desse cara. Um dia ele tá voltando para casa, ele acha um latão de lixo no meio da rua, ele devolve esse lixo para esse cara, e esse cara vem lá com o pretexto de dizer, então, eu vi que você entrou na minha propriedade, eu queria saber por quê. E aí começa essa relação estranha e cada vez pior entre esse nosso protagonista, que é um cara extremamente do mal, né? Não diria do mal, tipo, o cara faz coisa errada, cara. Então, a gente tem que ficar se criando um vínculo emotivo com personagens meio inescrupulosos, assim. Eu acho interessante esse cinema de terror por esse lado. Não tem pra quem torcer, não tem lado pra se estar, eu gosto bastante. E esse outro vizinho, que a gente, visivelmente, ele faz alguma coisa de errado. Tem alguma coisa muito errada acontecendo na casa desse cara, e o jeito que o filme constrói isso, tanto por parte dos personagens, mas como quer que passe isso pra gente, é bem legal. Tem uma cena lá que o cara tá saindo do mercado e ele dá de cara com os filhos desse vizinho, é uma cena bem tensa. Então é legal que mostra que eles se conhecem, que já existe um estranhamento entre eles. Esse filme me lembrou muito o clima de um recente O Presente. Foi uma gratíssima surpresa pra mim, achei um filme muito bom. Lembra bastante. E aí eles vão descobrindo e entrando cada vez mais fundo no que se passa na casa desse vizinho, e o grande lance do filme é esse, especialmente porque esse cara e a esposa dele estão planejando ir embora dessa cidade, né? Então eles vão acumulando uma quantidade de dinheiro, eles vão meio que trair esse cara que tem uma relação paterna com esse cara para poder ir embora. Então é muito tenso esse filme, ele é uma tensão crescente, bem característica de um bom thriller, assim. Então realmente é um amadurecimento do trabalho do diretor da série The Colecionador de Corpos. Então é legal acompanhar isso, e caso você nunca tenha visto nada do trabalho desse cara passado, começar por esse filme já dá pra ver que é um diretor que imagino que vai se manter nesse gênero, porque o cara consegue pontuar bem as coisas, tirar algumas atuações boas dos seus atores, e especialmente tem momentos explosivos de fúria e muito gore, assim. Então esse The Neighbor não vai decepcionar nesse aspecto também. E eu não vou contar mais porque senão é spoiler.